Vamos lá, galera. Esse vídeo é muito importante e vai ajudar muitas pessoas a economizar dinheiro. A gente gasta demais com alimentação em supermercado e os preços hoje em dia estão absurdos e não param de subir. E cada vez um porcentagem maior do que as pessoas ganham vai para comprar comida, o que tira dinheiro, obviamente, de outras áreas da nossa vida. Café aumentando 39%, carne 20%, leite 18%, frutas 12%, laranja 96%. Então nesse vídeo eu vou dar para vocês muitas dicas simples que vai te ajudar a economizar no supermercado. E obviamente, se você economizar no supermercado, vai deixar dinheiro para outras áreas na sua vida. Então vamos começar com a primeira dica. Sempre vai no supermercado com lista, sempre. E essa lista você prepara em casa, não é lista que você vai preparar no carro, lembrando que você tem que trazer para casa. Essa lista tem que preparar em casa, olhando o que tem na geladeira, abrindo todas as prateleras, abrindo o armário, veja as coisas, você está acabando, você ainda tem. Atira a primeira pedra que não chegou em casa com sacolas e abre a geladeira, pô, nossa, tem ainda alface, ai, tomate, pensei que acabou. Pois é, isso acontece que vai acontecer o quê? Você vai gastar dobro, você vai jogar o que estava lá, vai deixar o fresco, simples assim, péssimo isso. Na meu creche, que eu abasteço toda semana, eu nunca tenho desperdício de nada. Por quê? Porque sempre a Cidinha veja lá tudo que tem e me manda a lista exatamente tudo que falta. Nunca vem lá, ai, eu passei no atacadão e achei mais coisas que talvez falta. Não, eu compro o que está na lista, porque se eu vou comprar fora da lista, provavelmente vai jogar dinheiro fora. Segunda coisa, eu sempre recomendo fazer compras semanais e não mensais. Eu gosto muito mais semanais. Por quê? Porque isso vai evitar desperdício. Primeira coisa, porque nossos meses mudam. Eu não sei vocês, mas às vezes eu viajo, às vezes tem convidados, às vezes tem festa. Então quer dizer que às vezes precisa mais, às vezes precisa menos. E se você viaja por uma semana e comprou do mês todo, aí vai acontecer o quê? Abre a geladeira, nossa, tantas coisas que estragamos, a gente não estava aqui. Para que isso? Se você compra toda semana, você sabe exatamente onde você vai estar na próxima semana. Se vai ter convidados, se não vai ter, quem vai estar em casa, quem vai comer, quem não vai comer, quanto vai precisar, quando não vai precisar. Isso é a primeira coisa. Então, sempre semanal. Segunda coisa, eu gosto do supermercado, sempre tem promoções de algumas coisas. E toda semana tem promoções de outras coisas. Às vezes essa coisa, às vezes a outra, aí entrou arroz em promoção, feijão, alguma coisa. Então, quando eu vou toda semana, uma vez por semana, eu tenho muito mais chance que vou encontrar coisas que estão mais barato. Quando eu compro uma vez por mês, são aquelas promoções do mês, daquele dia, e muitas vezes eu vou perder a oportunidade para comprar coisas mais baratas. Então, uma vez por semana, com lista, tem chance que você vai fazer uma compra muito mais otimizada para os próximos 7 dias do que comprar para 30 dias. E pior ainda, você vai uma vez, faz a compra do mês, mas sempre lembrou de alguma coisa, você vai passar no caminho para casa, tudo isso. Então, no final, você acaba indo mais vezes e ainda tem cheio de coisas que você comprou no começo do mês e ainda vai comprar mais coisinhas ao longo do mês. Então, uma vez por semana, disciplinado com isso, vai garantir que você vai economizar muito mais. Outra dica importante, vai para o supermercado sem fome. Isso é uma coisa, para mim, pega muito, gente. Eu gosto de comer, não parece, mas eu gosto de comer, eu gosto das coisas. Então, quando eu vou no supermercado com fome, tudo parece gostoso. Tudo que você olha no chocolate, você olha as coisas, você tem vontade de comprar. Então, acontece duas coisas. Primeira coisa, você tem vontade, porque está com fome, comprar tudo. Segunda coisa, tem muitas pessoas que ficam irritadas quando está com fome. Então, você não tem paciência. Você não tem paciência, você quer já ir embora ou quer comer alguma coisa. Então, você já enfia tudo no carrinho, você não olha o preço, não olha nada, já vai na caixa, pega e vai embora. Então, come, seja satisfeito, aí você faz as compras com calma e compra pensando e não com uma barriga. Quarta coisa, cuidado com a escolha de supermercado. Primeira coisa, tem 2 tipos de supermercado que você tem que tomar cuidado deles. Primeiro, os elitizados, aqueles chiques. Obviamente, as coisas estão mais caras. Se você tem dinheiro, vai onde você quiser, mas a maior parte das pessoas não tem tanto dinheiro para desperdiçar no supermercado. Os mais elitizados, eles são obviamente mais caros. Eles têm os vinhos, as coisas e obviamente tudo um pouco mais caro neles. Segunda coisa, incrível que pareça, mas supermercados pequenos de bairro, e muitas vezes em bairros pobres, são caros. Você acha que não? É porque um bairro pobre deve ser barato. Não, é o contrário. Sabe por quê? Porque o supermercado, o preço dele é definido muitas vezes pela quantidade que o supermercado compra. Se você pega um supermercado pequeno de bairro, especialmente se não é rede, ele compra quantidades pequenas. Se você pega uma rede ou um supermercado grande, ele compra quantidade grande. Eu trabalhei, só para você saber, durante 2 anos em supermercado em Israel, quando eu tinha de 14 para 15 anos. E eu era responsável do depósito, então eu sei exatamente como funciona. Conforme a gente pedia mais,
os preços dos fornecedores baixam. Se você comprar uma dúzia de alguma coisa, o preço X. Se você comprar 10 dúzias da mesma coisa, ele te dá bônus, sei lá, de cada 10 dúzias você recebe mais 4 itens, 5 itens. Se você comprar 100, o preço é outro. Então, supermercado grande ou rede, ela compra em quantidade gigante. Então, se eles querem, eles conseguem fazer preços muito melhor do que um supermercado de bairro. Então, não é porque o supermercado é em lugar humilde que é barato, muitas vezes é caro. E muitas vezes porque a pessoa não tem carro, tudo isso, então ele vai porque ele consegue a pé. E muitas vezes paga muito mais caro do que um supermercado um pouquinho mais longe. Então, toma cuidado. Veja os preços. Cada cidade, veja lá, o supermercado conheça, pesquise uma vez ou outra, veja quem está mais em conta e vai consertar as compras lá. Próximo ponto, não compra as coisas que estão expondo, sabe, aqueles pilhas gigantes no meio do corredor. Ou no meio do corredor, ou no começo da prateleira, sabe, naquele costo da prateleira. Por que isso? Vou explicar para vocês a lógica. Primeira coisa, por que eles montam uma montante grande? Muitos. Porque por ser humano, psicologicamente, quando ele vê muitas coisas da mesma coisa, a tendência é achar que é barato, porque tem muito. Entende? Se você vê algumas coisas no prateleira, você fala, pô, deve ser elitizado. Quando você vê uma montante de coisas, a tendência, psicologicamente, você acha que é mais barato. Mas não é por isso que o supermercado colocou, porque ele tem muito, não. O supermercado fez essas pilhas, na verdade, porque o fornecedor daqueles produtos paga. Vocês sabiam? Tudo que você vê no supermercado, que ele tem uma montante grande do mesmo produto, é que o fornecedor compra. Ele paga o aluguel para aquele espaço, para aquele metro quadrado. Então, ele paga. Então, por isso que, obviamente, ele vai colocar bastante. Só que, às vezes, pode ser que é barato e pode ser que não. Sempre vai na prateleira, no lugar correto, onde está todos os produtos da mesma série. Se você compra, sei lá, sabonete em pó, certo? Você viu a pilha. Não compra na pilha. Vai na prateleira onde tem todos os sabonetes em pó e compara do mesmo jeito. Mas não se engana achando que você está comprando porque está barato. Você está comprando porque alguém pagou para estar expondo naquele ponto. Isso é importante. Em livrarias também. Quando você entra para uma livraria, isso não é porque o livro ele é muito bom, por isso que eles colocaram um montante dele. É a mesma lógica. E paga caro pra caramba. Eu sei até os preços, entendeu? Quando você entra no livraria e você vê uma pilha assim gigante de livros, custa caro pra caramba para fazer essa pilha. Para quem? Para a editora ou para quem, obviamente, que escreveu esse livro. Então, se você vê várias pilhas, são pagos cada um deles. Então, por isso que você vê uma livraria, por exemplo, em um shopping, livraria gigante, você fala, pô, como eles pagam isso? Vendendo livros, pagando aluguel de 100 mil por mês? Não. É porque cada editora que pega uma montante, ela paga. Então, ela paga aqui, paga 4 mil, aqui 5, 7 e tal. Então, juntando, e todo mundo pagou o aluguel daquele lugar. Então, o supermercado tem a mesma lógica. Sexta coisa, compara preços. Isso é uma coisa óbvia, mas tem que comparar preço. Isso não tem nada a ver se você tem pouco dinheiro ou muito dinheiro. Se você ganha muito ou pouco, eu não tenho tempo para essas coisas. Isso faz parte da educação. Às vezes, as pessoas são burros, porque eles não entendem uma coisa simples. Pensa comigo. Você luta, você que tem dinheiro, certo? Você luta para ter investimento que te paga 10% ao ano, não é assim? 10, 12, 14% ao ano. Se você olhar, comparar preço de produtos, você vai ver que tem produtos que têm diferença de 10, 15, 20, 50% às vezes de uma coisa para outra. Não é mais fácil, às vezes, só olhar o produto e fazer uma cesta do supermercado mais enxute, mais otimizada, com os mesmos produtos, só porque você comparou? Então não tem vergonha nenhuma. É simplesmente educação financeira. Agora, uma coisa importante sobre comparação. Veja bem, muitas vezes, por ingenuidade ou por maldade, simplesmente eles escrevem os preços de uma maneira que muitas vezes a gente não entende. Por isso que tem que comparar, e hoje os supermercados são obrigados a expor isso, os preços por litro, ou por unidade, ou por quilo daquele produto. E muitas vezes embalagens econômicas engana. Está escrito econômica, a pessoa vê embalagem econômica, ele acha que é mais barato. E às vezes a quantidade menor vale a pena do que aquela quantidade maior. Só depois que você fez a comparação entre o preço do litro, unidade ou quilo. Veja esse vídeo que eu gravei essa semana. Uma lição rápida sobre compras. Por que os supermercados são obrigados a escrever o valor por litro ou por unidade? Simples. Tá vendo esse desinfetante? Aquele custa R$ 4,99, certo? Por 2 litros quer dizer R$ 2,50. O embalagem econômico deles custa R$ 12,98, quer dizer R$ 2,60, mais caro. Só que o que acontece? As pessoas desatentos não olham os preços e eles pensam que se eles vão comprar um pacote maior, eles vão economizar, que nesse caso eles iam pagar mais caro. Aliás, escreve para mim aqui no comentário, você sabia que esse negócio de olhar o preço de litro e quilo
extremamente importante para não ser enganado. Sétima coisa, levar crianças para o supermercado. Em forma geral, é proibido, mas se quiser levar, você só pode levar crianças que têm educação financeira e que são bem educados. Senão, você vai passar vergonha e ainda vai ser mais pobre. Por quê? Porque você vai comprar coisas que você não deveria. Então, ou você vai ficar xingando, se seu filho é mal educado, você vai ficar brigando com ele na frente de todo mundo, ou, para não brigar, você vai enfiar no carrinho as coisas que ele quer. E muitas vezes que ele quer, coisas são desnecessárias e caros. Vamos lá, próxima dica que pode economizar tempo e dinheiro. Comprar pela internet. Pode ser pelo aplicativo no iFood. iFood não vende só comida. iFood você pode fazer compras no supermercado. Pode comprar no Mercado Livre com frete grátis. Muitas vezes você vai conseguir cupons de descontos. O mais importante, você pode comparar preços, porque na internet você pode comparar preços rapidinho do mesmo produto em vários lugares. Isso ajuda para você diminuir a tentação. Você vai ser aquele pessoas que fica deslumbrando, vendo coisas na prateleira e não consegue, não aguentar e enfiar no carrinho. Isso vai te ajudar. Compra-se em cima de certo valor, tem frete grátis. Então, ótima forma para diminuir, para economizar tempo e diminuir os valores, os preços que você gasta. Nona dica, quem tem família grande, muito grande, e muitos amigos, eu recomendo isso é espetacular, comprar no Serasa. Ceasa. Tá, Ceasa, desculpa, vamos lá. No Ceasa, você pode comprar, eu tô falando na parte que vende no atacadão mesmo, aquele parte que vende para o supermercado. Eu vou lá, gente, eu vou lá muito quando eu compro para creche. Eu vou falar para vocês, os preços muitas vezes são absurdamente mais baratos do que você compra no supermercado. Estou falando de desconto que pode chegar a 70%, 80% de desconto na mesma coisa. O único problema é que para ter esse descontão, você precisa levar caixa. Vou dar para vocês um exemplo simples, essa semana. Batata doce que você compra no supermercado por R$3, que é considerado barato, lá você compra um saco de 25 quilos por R$25. Fica R$1 o quilo. Agora, o que você vai fazer com os 25 quilos de batata doce é um problema. Mas, se você organiza várias famílias ou com seus vizinhos, isso pode fazer uma economia e tanto. Sei lá, cada 2 semanas, uma vez por mês, vocês vão lá, aí você compra frutas, verduras bem frescos e baratos. Em questão de logística, isso não é válido para todo mundo, tem que ter carro, todas essas coisas, mas se consegue organizar isso, você vai fazer excelente negócio. Próxima dica, quando você está no supermercado e você compra algum produto, quando você está na prateleira, olha todas as prateleiras. Não olha só as prateleiras que você está na região dos seus olhos. Eu quero que vocês entendam uma coisa. O supermercado, nada acontece por acaso lá. Tudo é planejado. É planejado onde fica o açougue, onde fica o pão, onde fica cada produto. Ele é planejado que produtos eles colocam na prateleiras que está na região dos olhos, os produtos que eles colocam mais embaixo, mais em cima, os produtos que ficam perto da caixa. Tudo é planejado para fazer você gastar mais. Tudo. Não vem lá com carinho, olhando a primeira azeitona que você viu e pega e bota no carinho. Olha as azeitonas que também fica lá embaixo, porque embaixo eles colocam aquilo que eles têm menos vontade de vender. E aquilo que está menos vontade de vender, normalmente é o mais barato ou dá menos margem de lucro para eles. Então, olha bem tudo, dedica mais alguns segundos e veja, às vezes você vai encontrar um pouquinho para afastado, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, coisas que estão mais em conta. Próximo ponto, cuidado muito com promoções. Tipo, o segundo com 50% de desconto, compra 3, paga 2. Gente, não tem nada a ver com descontos. Eu adoro desconto e promoções. Mas, vocês conhecem a dica de Júlio? Um bom desconto. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Vem. Se não comprar nada, o desconto é 100%. Então, é bem assim. Se você realmente precisa, perfeito, compra. Se você precisa 2, ótimo, compra 2. Agora, se você não precisa ou só precisa o segundo, mesmo em metade do preço, é metade do preço que você não poderia gastar naquele momento. Então, descontos, promoções, só vale quando você realmente precisa daquele produto. Senão, você está gastando a mais. Ou vocês acham que eles querem te dar o segundo por metade do preço. Ou eles sabem que quando eles vendem o segundo metade do preço, faz os clientes gastar muito mais do que eles deveriam. Lembra disso. Próximo ponto, a respeito de comprar frutas, verduras, tudo isso. Você não precisa ir até Ceasa, muitas vezes você não consegue, mas se você quer economizar, você pode ir na feira, no final da feira. Não no final, na última hora, porque muitas vezes você fica realmente com o resto das coisas que ficaram, mas os últimos 2 horas da feira, muitas vezes começa a dar promoções. Por quê?
Porque o feirante já olha quanto vendeu, ele vê, pô, pela experiência dele, ele sabe, nossa, não vai vender tudo, ele começa a baixar os preços. Então você vai conseguir vários preços bons no final. Esse é o ponto. Quando eu morava na Bela Vista, em São Paulo, a gente toda sexta tinha feira lá. E eu comprava bananas, porque a gente batia shake com banana, então precisava banana. Eu compria muito. No final, a gente comprava uma montante de bananas por preço de banana. Então era muito barato esse ponto. Então, é simplesmente, você pode aproveitar, você precisa. E muitas vezes, obviamente, que você consegue coisas mais frescas, porque no final do dia, normalmente, as coisas que estão verdes, eles vai poder até guardar para o dia seguinte, mas as coisas que estão mais maduras, eles sabem que não vai, que vai estragar, então eles vão vender eles. E você compra coisas que dá para comer na hora ou 2, 3 dias depois. Próximo ponto, compra frutas da época, gente. Eles são mais baratos e mais gostosos. Quando os primeiros laranjas que colhi, os primeiros mamão que colhi, tudo isso normalmente são mais caros, porque tem pouca produção, ainda pouco chega para o supermercado. São muito caros. Ah, mas eu adoro. Eles são muito caros e muitas vezes não são tão gostosos. As frutas que mais tem nos supermercados, as frutas da estação, as frutas do momento, eles são mais baratos e muitas vezes mais gostosos. Gente, eu escolho as frutas que eu compro naquela semana, simplesmente. E, gente, tem frutas em preços absurdos, gente, absurdos. No Brasil, gente, uma das coisas que sempre me deixa espantado até hoje é que a diferença entre os custos das coisas e o salário das pessoas comuns, que não dá para entender, não dá. É um quilo de fruta que custa R$20. Pô, com salário mínimo de 1.500, R$20 para 1 quilo de uma fruta, com família com 2, 3 crianças, não faz sentido nenhum. Inviável, praticamente. Quando você vai no supermercado, sempre escolhe as coisas que está naquele momento. Ou está em promoção, ou estação, que fica bom, entendeu? E frutas. Ai, mas meu filho gosta disso. Tá, beleza. Você tem dinheiro para gastar dobro ou triplo de 1 quilo de fruta que você poderia comprar outra fruta? Não, não tem. Então, pronto. Então, compra o que está mais em conta. Isso não vale só para frutas, isso vale para outras coisas. Por exemplo, carne, frango, essas coisas. Gente, toda semana, toda vez que você vai, tem alguma coisa que está mais em conta do que os outros. Às vezes o corte de carne e às vezes o carne fica muito caro, então você compra frango, você compra outras coisas que estão mais em conta. Ah, mas eu precisava comprar carne. Pô, tem que entender, não sempre o que você tem desejo vai caber nesse orçamento e você vai ter que fazer escolhas. E o que vocês entendem que tudo na vida multiplica. O segredo da riqueza, da prosperidade, ele chama no pensamento do longo prazo. Você fala, ah, economiza R$5, R$10, não faz diferença. Faz toda a diferença, porque não são 5, R$10. São 5, R$10 multiplicando para outras 7 coisas. Multiplicando para toda semana, multiplicando para 12 meses, multiplicado para 10 anos. E às vezes a diferença entre uma pessoa que sempre vive apertado, sempre vive no cheque especial, sempre vive enrolado com cartão, e uma pessoa que talvez vive como um pouquinho menos coisas que pareça, mas vive sempre no azul, sempre tranquilo. Então, entende que a atitude que você faz, isso não é atitude de mesquinos, é atitude de viver otimizado das coisas, vivendo com educação, com pensamento do longo prazo, entender que talvez hoje você precisa fazer escolhas que no futuro vai fazer toda a diferença. E o dinheiro que você pode economizar hoje, se você vai realmente viver corretamente, isso não quer dizer viver mal, quiser viver corretamente. No longo prazo pode fazer a diferença entre uma pessoa que vai para cá e uma pessoa que vai para outro lugar totalmente diferente e muito melhor. Então, entende isso. Comece com o supermercado, mas afeta muitas outras áreas na sua vida. Espero que você gostou desse vídeo. Obviamente, curte e comenta para mim qual dos itens que eu falei para vocês que você vai começar a economizar essa semana na próxima compra do supermercado. E se não está inscrito no meu canal, se inscreve e até o próximo.